O pensamento que governa silenciosamente a mente de um homem acaba governando também o destino que ele acredita merecer. Silêncio. Porque antes de qualquer riqueza visível, existe uma estrutura invisível. Antes de qualquer conquista material, existe uma decisão mental. E antes de qualquer resultado no mundo externo, existe um padrão interno de pensamento que se repete todos os dias, quase sempre sem ser percebido. Se este conteúdo fizer sentido para você, reserve um instante para curtir o vídeo. Se alguma reflexão surgir durante a escuta, deixe um comentário. E se este tipo de reflexão fizer parte do tipo de mente que você deseja construir, considere se inscrever no canal. Agora, volte a atenção para dentro, porque o que separa ricos e pobres não começa no dinheiro, começa no pensamento. E essa é uma verdade que raramente é aceita de forma tranquila, não porque seja ofensiva, mas porque ela desloca completamente a responsabilidade daquilo que a maioria das pessoas acredita ser o motivo da própria condição. Durante muito tempo, a humanidade se acostumou a explicar a riqueza e a pobreza através de fatores externos: circunstâncias, sorte, família, oportunidades, crises, economia, educação, ambiente. E embora todos esses fatores tenham algum grau de influência, existe algo muito mais profundo, muito mais determinante e muito mais silencioso. O padrão de pensamento que um indivíduo aceita como verdade dentro de si. Porque a mente humana funciona de maneira muito específica. Ela não responde apenas ao que é real. Ela responde ao que é repetido. O subconsciente, que é a parte mais poderosa da mente, não analisa, não questiona, não julga. Ele apenas aceita aquilo que é constantemente alimentado. Ideias repetidas se transformam em crenças. Crenças se transformam em percepções. Percepções se transformam em decisões. Decisões se transformam em hábitos. E hábitos, lentamente, constroem destinos. Esse processo acontece de forma tão gradual, tão constante, que a maioria das pessoas jamais percebe que está sendo conduzida por pensamentos que foram aceitos muito antes de qualquer escolha consciente. Um homem pode acreditar que toma decisões livres, mas na realidade, ele está apenas respondendo às crenças que foram instaladas em sua mente ao longo dos anos. Crenças sobre dinheiro, crenças sobre sucesso, crenças sobre esforço, crenças sobre merecimento, crenças sobre aquilo que é possível ou impossível. Essas crenças não surgem de uma única vez. Elas são formadas lentamente através da repetição. Repetição de ideias, repetição de frases, repetição de observações, repetição de experiências, repetição de interpretações. E com o passar do tempo, aquilo que foi apenas uma ideia se transforma em uma verdade absoluta dentro da mente. Napoleon Hill dedicou grande parte de sua vida observando esse fenômeno. Durante décadas, ele estudou homens que construíram fortunas extraordinárias e homens que passaram a vida inteira lutando para sobreviver. Ele conversou com líderes industriais, empresários, inventores, construtores de grandes organizações. E aquilo que ele percebeu não estava apenas nas estratégias, nos negócios ou nas oportunidades. Estava no pensamento, mais especificamente no tipo de pensamento que esses indivíduos aceitavam cultivar diariamente. Segundo Hill, existe uma lei mental silenciosa que governa os resultados humanos, uma lei tão simples quanto poderosa. A mente humana, inevitavelmente, se move na direção dominante de seus pensamentos. Isso significa que aquilo que ocupa a maior parte da atenção mental de uma pessoa acaba moldando suas emoções, suas decisões, suas atitudes e, finalmente, sua realidade.
Não é um evento isolado que define o destino de alguém. É a direção mental que essa pessoa mantém dia após dia. E aqui começa a surgir a diferença fundamental. A diferença que separa ricos e pobres. Não se trata apenas de renda, nem de posição social, nem de status. Trata-se de mentalidade. Porque existem pessoas com poucos recursos, mas com uma mente orientada para a construção. E existem pessoas cercadas de recursos, mas com uma mente orientada para a sobrevivência. A mente orientada para a sobrevivência opera em um estado constante de reação. Ela observa o mundo, esperando dificuldades. Ela observa oportunidades, procurando riscos. Ela observa desafios, imaginando fracassos. Esse tipo de pensamento não é necessariamente pessimista, ele é defensivo. E a defesa constante cria um tipo muito específico de comportamento: cautela excessiva, indecisão, aversão ao risco, foco permanente na escassez. Gradualmente, essa forma de pensar condiciona a mente a operar dentro de limites invisíveis. A pessoa começa a acreditar que certas conquistas simplesmente não fazem parte da sua realidade. Não porque alguém tenha provado isso, mas porque sua mente foi treinada para imaginar apenas cenários de restrição. E aquilo que a mente não consegue imaginar, ela dificilmente consegue construir. Por outro lado, existe a mente orientada para a criação. Essa mente não ignora riscos. Ela não ignora dificuldades, mas ela não permite que essas possibilidades dominem sua estrutura de pensamento. Ela escolhe deliberadamente concentrar energia mental na construção de resultados. Essa diferença pode parecer sutil, mas ao longo de anos, ela produz consequências gigantescas, porque pensamentos dominantes moldam decisões, e decisões repetidas moldam caminhos. Napoleon Hill chamava isso de propósito definido, um conceito simples, mas extremamente poderoso. Segundo ele, uma mente que possui um objetivo claro tende a organizar pensamentos, emoções e ações na direção desse objetivo. Sem propósito definido, a mente se torna reativa. Com propósito definido, a mente se torna diretiva. E essa é uma das primeiras diferenças observadas entre aqueles que prosperam e aqueles que permanecem presos à sobrevivência. Os primeiros desenvolvem uma relação consciente com o próprio pensamento. Eles observam aquilo que pensam. Eles questionam aquilo que acreditam. Eles escolhem, deliberadamente, quais ideias devem permanecer dentro de sua mente. Já os segundos vivem quase inteiramente no piloto automático mental. Pensamentos surgem, preocupações surgem, medos surgem, dúvidas surgem. E tudo isso é aceito, sem qualquer filtro consciente. Com o tempo, esse fluxo mental se transforma em identidade. A pessoa começa a dizer: eu sou assim, minha vida sempre foi assim, dinheiro não é para mim. Isso não funciona para pessoas como eu. Essas frases parecem apenas descrições da realidade, mas na verdade, elas são comandos mentais. Cada vez que são repetidas, reforçam a programação interna. E o subconsciente, obediente e silencioso, trabalha para manter coerência com aquilo que foi aceito como verdade. Esse é um dos princípios mais profundos observados por Napoleon Hill. A mente humana não busca apenas resultados, ela busca coerência. Se uma pessoa acredita profundamente que nunca terá sucesso financeiro, seu subconsciente irá conduzi-la para decisões que confirmem essa crença, não de forma consciente, mas de forma extremamente consistente. Ela hesitará diante de oportunidades. Ela abandonará projetos cedo demais. Ela aceitará condições limitadas como se fossem inevitáveis. E tudo isso parecerá completamente natural. Porque aquilo que a mente aceita como identidade raramente é questionado.
Agora observe algo importante. Nenhuma dessas estruturas mentais nasce pronta. Elas são construídas, e aquilo que foi construído pode ser reconstruído. Mas para que isso aconteça, primeiro é necessário enxergar aquilo que sempre esteve operando nos bastidores: o pensamento dominante, a pergunta silenciosa que orienta decisões, a interpretação automática que surge diante de cada desafio. Porque o pensamento que separa ricos e pobres não é apenas um pensamento sobre dinheiro, é um pensamento sobre possibilidade, sobre capacidade, sobre responsabilidade, sobre direção. Ricos, no sentido mais profundo da palavra, não são apenas aqueles que possuem recursos, são aqueles que aceitaram desenvolver uma mente orientada para a construção. Eles assumiram a responsabilidade pela própria estrutura mental. Eles decidiram, consciente ou inconscientemente, que não aceitariam viver apenas reagindo às circunstâncias. Eles escolheram pensar de forma diferente. E pensar diferente muda tudo. Mas essa mudança raramente acontece de forma confortável, porque ela exige que velhas crenças sejam questionadas, que velhos hábitos mentais sejam observados, que velhas interpretações sejam abandonadas. Isso exige consciência. E consciência quase sempre começa com um certo desconforto. O desconforto de perceber que muitos limites que pareciam externos, na verdade, nasceram internamente. O desconforto de perceber que pensamentos repetidos moldaram decisões que moldaram resultados. Mas esse desconforto também carrega algo extremamente valioso. Ele revela poder, porque aquilo que foi criado pela mente também pode ser transformado pela mente. E quando essa compreensão começa a surgir, algo muda, ainda de forma sutil, ainda sem respostas completas, mas suficiente para iniciar uma nova observação, a observação do próprio pensamento. Porque é exatamente ali, nesse território silencioso, que começa a verdadeira separação entre aqueles que permanecem presos à escassez e aqueles que começam a construir algo diferente. E quanto mais essa observação se aprofunda, mais uma pergunta inevitável começa a surgir. Se pensamentos constroem identidades e identidades constroem destinos, então que tipo de pensamento deve ser cultivado deliberadamente por alguém que decidiu viver de forma diferente? Silêncio. Essa pergunta ainda não foi completamente respondida, mas ela já começou a trabalhar dentro da mente. E quando uma pergunta dessa natureza começa a trabalhar silenciosamente, dificilmente a mente volta a ser exatamente como antes, porque algo foi percebido, algo foi despertado. E quando a mente desperta para o próprio poder, ela começa a procurar uma nova direção. Essa direção começa no pensamento. Algo mudou. Talvez de forma silenciosa, quase imperceptível, mas algo mudou. Quando uma mente começa a perceber que seus pensamentos não são apenas reflexos da realidade, mas também forças criadoras de realidade, uma nova responsabilidade nasce. E essa responsabilidade não pode mais ser ignorada com facilidade, porque agora existe consciência. E quando existe consciência, cada pensamento passa a carregar peso, cada ideia passa a ter direção, cada escolha mental passa a participar da construção de um futuro. Na primeira parte desta reflexão, algo essencial foi exposto. A diferença entre riqueza e pobreza começa no pensamento dominante que governa a mente. Não se trata apenas de dinheiro. Trata-se da forma como a mente interpreta possibilidades, desafios, esforço, responsabilidade e destino. A mente orientada para a sobrevivência pergunta constantemente: e se der errado? E se eu perder? E se não funcionar? Essas perguntas parecem prudentes, mas quando se tornam dominantes, criam um campo mental de retração.
A energia mental se direciona para evitar perdas. Em vez de construir ganhos, a mente passa a agir defensivamente, e uma mente que vive defendendo o pouco que possui, raramente constrói muito. Já a mente orientada para a criação opera de maneira diferente. Ela não ignora riscos, mas ela formula perguntas diferentes. Como isso pode funcionar? O que precisa ser aprendido? Qual é o próximo passo possível? Como posso melhorar? Observe a diferença. A primeira mente busca proteção. A segunda busca construção. Essa diferença, repetida ao longo de anos, cria trajetórias completamente distintas. Napoleon Hill observou esse fenômeno repetidamente ao estudar indivíduos que construíram grandes realizações. Ele percebeu que existia um elemento comum entre eles. Um elemento que não dependia de dinheiro inicial, posição social ou vantagens externas. Esse elemento era a decisão mental de assumir controle sobre os próprios pensamentos. Essa decisão parece simples, mas na prática, ela exige disciplina, porque a mente humana possui uma tendência natural à repetição automática. Pensamentos antigos voltam, crenças antigas reaparecem, dúvidas aprendidas ao longo da vida continuam tentando se afirmar como verdades. Por isso, Hill afirmava que a mente precisa ser treinada deliberadamente, treinada da mesma forma que um músculo precisa ser exercitado, treinada através de repetição consciente, treinada através de direção clara, treinada através de persistência. Esse treinamento mental começa com uma escolha simples, porém poderosa. Escolher qual pensamento deve ocupar o centro da própria mente, porque aquilo que ocupa o centro da mente, inevitavelmente, começa a influenciar emoções, decisões, atitudes e resultados. Quando um indivíduo decide que sua mente será orientada para a construção, algo importante acontece. Ele deixa de aceitar passivamente todos os pensamentos que surgem. Ele começa a observar, a questionar, a selecionar. A mente deixa de ser um território abandonado, onde qualquer ideia pode se instalar. Ela passa a ser um território administrado. Essa mudança é fundamental, porque o subconsciente responde principalmente àquilo que é repetido com intensidade emocional. Isso significa que pensamentos acompanhados de convicção, repetidos ao longo do tempo, começam a se tornar instruções internas. E quando o subconsciente aceita uma instrução, ele passa a trabalhar silenciosamente para torná-la coerente com a realidade. É por isso que Hill insistia tanto no poder da autossugestão consciente, não como motivação superficial, mas como programação mental deliberada. A repetição consciente de pensamentos escolhidos cria novos caminhos dentro da mente. Gradualmente, novas crenças começam a se formar, novas interpretações começam a surgir, novas decisões começam a aparecer. E lentamente, a identidade interna começa a se transformar. Esse processo não acontece em um dia, nem em uma semana, mas ele acontece inevitavelmente quando a repetição consciente se mantém ao longo do tempo. E é exatamente aqui que começa a verdadeira transformação, porque uma nova identidade mental começa a surgir, uma identidade que não se define mais pelas limitações do passado, mas pelas decisões conscientes do presente. Uma mente treinada para a criação começa a desenvolver hábitos mentais específicos. Ela aprende a observar oportunidades onde antes via apenas dificuldades. Ela aprende a tolerar o desconforto do crescimento. Ela aprende a persistir quando a maioria abandona. E, principalmente, ela aprende a sustentar pensamentos construtivos, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Essa capacidade é extremamente rara, mas também extremamente poderosa. Porque a maioria das pessoas só acredita depois que vê resultados. A mente disciplinada
acredita antes, e essa crença direciona ações que acabam produzindo os resultados. Napoleon Hill chamava esse processo de fé aplicada. Não uma fé mística, mas uma convicção mental, sustentada pela repetição de pensamentos claros e direcionados. A mente passa a agir como se o objetivo fosse inevitável, e essa postura mental altera completamente a maneira como decisões são tomadas. Projetos deixam de ser tentativas frágeis, passam a ser compromissos. Desafios deixam de ser sinais de fracasso, passam a ser partes naturais do processo. Fracassos deixam de ser interpretações definitivas, passam a ser informações temporárias. Esse tipo de mentalidade cria algo extremamente importante: persistência. E Hill considerava a persistência um dos elementos mais decisivos da prosperidade. Porque a maioria das pessoas desiste muito antes do momento em que os resultados começam a aparecer. Não por falta de capacidade, mas por falta de estrutura mental. Quando obstáculos surgem, crenças antigas retornam, dúvidas reaparecem, e a mente volta ao modo sobrevivência. A mente disciplinada faz algo diferente. Ela mantém a direção, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente visível, mesmo quando o progresso parece lento, mesmo quando o ambiente externo não oferece garantias. Essa estabilidade mental cria consistência, e consistência, aplicada ao longo do tempo, gera resultados que parecem extraordinários para quem observa de fora. Mas, na realidade, são apenas consequências naturais de uma mente orientada corretamente. Agora, nesse ponto da reflexão, algo importante precisa acontecer. A teoria precisa se transformar em comando interno, não como motivação passageira, mas como programação consciente. Respire e permita que as próximas palavras sejam absorvidas com calma, como instruções direcionadas à mente, como decisões internas que começam agora. Eu assumo responsabilidade pelos pensamentos que cultivo. Eu reconheço que minha mente é o ponto de origem das minhas decisões, e minhas decisões constroem o caminho da minha vida. Eu escolho conscientemente direcionar meus pensamentos para a construção. Eu não aceito mais pensamentos automáticos de limitação como verdades definitivas. Eu observo, eu seleciono, eu direciono. Minha mente não é um território abandonado. Minha mente é um território administrado. Eu escolho quais ideias permanecem dentro dela. Eu escolho quais crenças serão fortalecidas. Eu escolho qual identidade será construída. Eu compreendo que pensamentos repetidos criam crenças. Crenças criam comportamentos. Comportamentos criam resultados. Por isso, eu escolho pensamentos que sustentam crescimento, pensamentos que sustentam disciplina, pensamentos que sustentam construção. Eu aceito o desconforto do progresso. Eu compreendo que crescimento exige persistência, e persistência exige direção mental clara. Eu mantenho minha mente alinhada com meus objetivos, mesmo quando o caminho exige paciência. Mesmo quando os resultados ainda estão se formando, eu penso como alguém que constrói. Eu ajo como alguém que constrói. Eu decido como alguém que constrói. Dia após dia, pensamento após pensamento, escolha após escolha. Minha identidade se fortalece, minha mente se torna mais disciplinada, minha direção se torna mais clara. Eu não vivo mais reagindo apenas às circunstâncias. Eu participo conscientemente da criação da minha realidade, porque eu compreendo algo fundamental. O pensamento dominante de hoje constrói a realidade de amanhã. E por isso, eu escolho meus pensamentos com intenção. Eu escolho responsabilidade. Eu escolho crescimento. Eu escolho persistência. Eu escolho construção. Silêncio. Quando essa decisão mental é tomada,
algo profundo acontece. A mente deixa de ser apenas espectadora da vida e passa a ser participante ativa. E quando isso acontece, o caminho começa a mudar. Primeiro internamente, depois externamente. Porque o mundo externo, inevitavelmente, começa a refletir a direção interna da mente. Essa é a lei silenciosa que Napoleon Hill observou ao longo de décadas. Pensamentos dominantes, quando sustentados com convicção e persistência, acabam encontrando expressão na realidade. E é exatamente por isso que o pensamento que separa ricos e pobres não é um pensamento sobre dinheiro, é um pensamento sobre direção, sobre responsabilidade, sobre construção, sobre decisão, porque no final, aquilo que realmente molda um destino não são apenas circunstâncias, são decisões mentais repetidas ao longo do tempo. Se você curtiu este vídeo, deixe um comentário com sua reflexão. Se este tipo de conteúdo ajuda a fortalecer sua mentalidade, considere se inscrever no canal. E se este pensamento fez sentido para você, curta o vídeo para que ele alcance outras pessoas que também estão prontas para desenvolver uma nova direção mental. Porque no fim, existe uma verdade que permanece silenciosa, mas constante. O destino é uma decisão mental.